Muitas pessoas deixam de construir confiança porque acreditam em narrativas falsas criadas pelo cérebro. Muitas mulheres fazem isso. Elas subestimam sua força e resiliência. E esse é o maldito problema delas. É como se estivessem constantemente subestimando do que são capazes. Então, para que você dê passos todos os dias em direção a essa confiança, você precisa... Você disse. Cansada de ser mandada e desrespeitada. E você parou de tolerar as besteiras e começou a exigir respeito. Agora, tantas mulheres assistindo agora querem desesperadamente esse nível de confiança porque não se sentem confiantes. E você já foi essa mulher. Mas hoje você entra em qualquer lugar com uma confiança inabalável e inegociável. Então, para a mulher que se sente pequena, silenciada ou totalmente insegura e quer esse nível de confiança para si mesma, quais são as 5 táticas que você realmente usa para ser inabalável? Então, a primeira coisa que eu diria para qualquer pessoa que quer ganhar confiança é que você precisa agir antes de estar pronta. Não espere se sentir pronta para agir. A confiança é conquistada ao se comprometer com algo, executar de forma consistente, o que então constrói competência. E isso leva à confiança. Então, é como... eu penso nisso como os 4 Cs, certo? É como se você assumisse fazer isso, independente de como se sente. Você faz isso de forma consistente, independentemente do resultado, até alcançar competência. Primeiro você é ruim, depois melhora um pouco e, por fim, fica boa. E você fica, tipo, razoável. Aí as pessoas dizem, olha, você não é ruim, você é bem boa. E então você pensa, ótimo. E, de repente, um dia você se torna uma mestre, né? E isso leva à confiança. E eu acho que muita gente confunde as coisas e acha que a confiança vem antes da maestria, né? Quando, na verdade, a confiança é o resultado de dominar aquilo e você só consegue isso passando pela parte difícil. Mas como você dá esse primeiro passo? Como você supera o medo para tentar essa primeira vez? Essa é a falácia, eu diria, porque você não supera o medo. Você não supera. Então, existem 2 tipos de maneiras de pensar sobre isso, que são o gerenciamento do estresse e o gerenciamento do sofrimento. Gerenciamento do estresse é como você diminui o estresse em toda a sua vida para que ele nunca chegue a 10. Se o estresse não atinge 10, fica fácil fazer o que você quer na vida. Gerenciamento do sofrimento é quando eu estou quase chegando a 10 em medo, ansiedade, etc. Como faço para voltar a um 5 ou 6 e conseguir me recompor para cumprir o que prometi? Então, toda vez que alguém pergunta, tipo, como eu faço para me livrar do medo para conseguir fazer o que preciso? Na verdade, elas não sabem lidar com o desconforto. Muitos acham que só vão conseguir quando o medo passar, mas na verdade é preciso agir mesmo com medo. Você leva o medo com você e usa habilidades para diminuir esse medo, assim você consegue agir mesmo se sentindo desconfortável. Eu sempre digo para as pessoas, eu só sou melhor em me sentir péssima do que você. Você é melhor em aguentar isso. Aumentei minha tolerância ao medo e desconforto, como você também deve ter feito. É necessário para alcançar objetivos e ganhar confiança. Porque para mim foi um alívio quando finalmente ouvi e percebi que eu não preciso me sentir confiante antes de alcançar meus objetivos. Sim. Meu Deus. Diga isso de novo. Isso foi tão bom. Não preciso estar confiante para alcançar meus objetivos. Te amo. É um alívio porque eu fiquei sentada lá por tanto tempo pensando, o que há de errado comigo? Por que eu ainda não me sinto confiante? Eu estou fazendo todas essas coisas. Estou dizendo todas essas coisas para mim mesma. Estou lendo todos esses livros. Quero dizer, eu fiz todas essas coisas bobas e não senti nada. O que me fez passar dessa fase foi ir para a vida real, quebrar a cara e aprender que eu não morri. Fiquei bem e, na verdade, voltei ainda mais forte. Acho que muitos no seu e no meu público subestimam a própria força e resiliência. E esse é o maldito problema delas. Elas estão sempre subestimando do que são capazes porque não testam seus limites. Pensa assim, você está na academia. Como você vai saber quanto peso consegue levantar se nunca tentar pegar a barra de 90 quilos? Como vai saber que não consegue levantar 90 quilos se não tentar? Sem tentar e falhar, você nunca saberá seu limite de força. Então me perguntei, como posso alcançar meu limite na vida? Como eu procuro o fracasso? O problema de muitos é não darem o primeiro passo por medo de fracassar e do que isso representa para eles. Então, para mim, tem sido esse ciclo constante de, primeiro, eu diria, me olhar como se eu fosse a cientista. Eu não sou a crítica, certo? Como tantas de nós, somos ótimas em ser nossas próprias críticas. É assim, você dá o primeiro passo, tenta falar, mas não soa tão bem. Você tropeça e pensa, você é péssima, sabia que ia fracassar, parece idiota.
todo mundo na internet vai comentar. Lisa e Leila vão ver esse vídeo e vão achar que você parece uma idiota, né? Crítica versus cientista. Ok, eu não fui tão bem quanto eu queria. O que acho que causou isso? Quanto ensaiei antes? Quanto eu pratiquei? Eu organizei meu dia direito, eu cuidei de mim mesma, eu descansei bem. Parte de construir confiança é aprender a ser sua própria amiga. Você tem que ser capaz de se apoiar, porque para se tornar confiante, você precisa se tornar competente. E para se tornar competente, você tem que aceitar ser ruim em alguma coisa no começo. É muito difícil continuar sendo ruim em alguma coisa repetidamente se você está constantemente se detonando. É como tantas mulheres fazem isso. É como se você comesse algo errado. Você não fez o exercício direito. Você não foi a esposa perfeita ou a mãe perfeita. De repente, parece que estamos em uma câmara de tortura mental nos massacrando. E eu percebi que isso também não te ajuda a se tornar mais confiante. Eu amo isso demais. Ok, então temos que agir, ou seja, não espere por isso, apenas haja. Você vai melhorar conforme faz. E aí tem o famoso finja até conseguir. Existe muita polêmica estranha sobre o finja até conseguir. Então, o que você pensa sobre isso? Como alguém pode usar isso como uma habilidade, como degraus para construir sua confiança? Sim, é interessante. Eu costumava ficar meio enojada com essa frase, para ser sincera. Sim. E então percebi por que isso era útil. E eu diria o seguinte, eu não concordo com finja até conseguir. No sentido de tentar, Fingir ser alguém que você não é. fingir ser alguém que você não é para agradar pessoas que não estão nem aí para você, né? Isso é só sofrimento te esperando do outro lado. Mas no que eu realmente acredito é que a gente precisa agir de uma forma que não combina com o que a gente pensa e acredita. Temos crenças e pensamentos que nos dizem que não conseguimos fazer algo. Nosso comportamento é distinto dos pensamentos e crenças. E o motivo de eu dizer finja até conseguir é porque muita gente fala assim: ah, eu não sinto nem acho que consigo fazer isso. Ok, então finja. Haja como se você já fosse essa pessoa que consegue. E é só isso que eu preciso que você faça. E o que eu acho que isso faz é criar uma clareza linda entre duas coisas, que é perceber que você não é seus pensamentos e perceber que você não é seus sentimentos. Eles não estão aí para te controlar, nem são quem puxa as cordas. Você pode agir mesmo com o que dizem. Esse é o segundo passo. Isso é importante para mostrar que a ação pode ser separada dos pensamentos e sentimentos. Pense assim, certo? Lembro de conversar com uma amiga que disse sentir raiva o tempo todo e que isso era um grande problema. Perguntei se o problema era a raiva ou a agressividade. Qual é a diferença entre raiva e agressão? Raiva é um sentimento. A agressão é uma ação. É o comportamento de agir com raiva. E então, quando as pessoas fazem pequenas coisas que desafiam seus pensamentos e sentimentos, isso mostra para elas que podem agir apesar do que está acontecendo aqui dentro. Então, um exemplo pequeno que eu costumo dar para as pessoas como um primeiro passo é: eu quero que você pense em algo que você faz todos os dias. Tipo, você está andando na rua, certo? E sabe, você está andando do lado direito e as pessoas estão andando do lado esquerdo. É só pensar assim: eu vou andar do lado esquerdo, certo? E aí você pensa: não, eu deveria andar do lado direito. Todo mundo está indo por esse lado. Eu quero que você não escute seu cérebro te dizendo para ir para aquele lado. Eu quero que você ande no lado oposto. Eu chamo isso de fazer o oposto. É tão bobo. Sim, eu ia perguntar, como isso afeta o cérebro e faz você agir? Flexibilidade psicológica, que é a capacidade de separar suas ações dos seus pensamentos e das suas crenças. Vou te contar algo que fiz há uns 3 anos, quando trabalhava meu medo de falar em público. Isso é uma loucura. E eu nunca contei isso pra ninguém além do Alex, mas eu pensei, tá, como eu poderia fazer algo de propósito que vá contra o que meus pensamentos e sentimentos me dizem? Li isso há muito tempo em um livro de psicologia. Enquanto caminhava, passava por pessoas e dizia: "Feliz aniversário." Mentira, você não gritou isso. Meu Deus! Eles reagiam tipo: "O quê?" Meu cérebro alertava: "Não faz isso, vai parecer idiota. Isso é estúpido." E eu só dizia: "Feliz aniversário." E eu só ficava dizendo: "Feliz aniversário." E continuei fazendo isso. Eles acham que você tem Tourette ou algo assim. Com certeza. Eu só ignorei, minha mente dizia: "Cala a boca, você parece idiota, isso é assustador, vão saber quem você é." Mas Leila Hormozzi gritou: "Feliz aniversário pra mim." Pensei: quero provar pra mim mesma que esses dois sistemas são distintos. Eles não controlam um ao outro. É como se tivéssemos um termostato ajustado aqui e outro termostato ajustado ali. Quando penso em finja até conseguir, vejo como agir mesmo com pensamentos e sentimentos contrários.
Cara, isso é tão bom. Eu quero desafiar todo mundo em casa agora a, por um dia, simplesmente andar por aí e desejar feliz aniversário para todo mundo. Eu adoro esse movimento. Certo, eu gostaria de passar agora para o número 3, que é: siga a verdade, não o seu humor. Explique o que isso significa e por que funciona. Certo, pessoal? Já voltamos com Leila. Mas rapidinho, se você cansou de se diminuir, se cansou de ser mandada pelos outros e está pronta para construir uma confiança inabalável em todas as áreas da sua vida, então aperta o botão de inscrever-se aí embaixo. Porque todo episódio do Women of Impact está aqui para te ajudar a construir sua confiança, reconhecer seu valor, estabelecer limites firmes e garantir que você nunca, jamais perca seu poder de novo. Então vai lá, aperta o botão de inscrever-se e agora vamos voltar ao episódio. Então, muitas vezes, quando as pessoas estão tentando se tornar confiantes, uma das coisas que eu percebo é que existe muita narrativa. Então, existe o que acontece na vida real e existe a narrativa que o nosso cérebro constrói em volta disso. E eu vou te dar um exemplo, certo? Pensei, perdi 45 quilos, então vou competir em um concurso de biquíni. E eu me lembro de ter criado uma narrativa em torno disso, pensando, se eu conseguir ir lá, competir e ficar entre as melhores, tipo só entre as 5 primeiras, então eu realmente estou em ótima forma. Então eu passei por tudo isso e vou te contar como foi o dia. Eu subi no palco, estou lá com, sei lá, mais de 20 mulheres no palco e penso, não tem como eu conseguir uma colocação. Tipo, definitivamente não tem. Avançando para o fim do dia, fico em segundo lugar. Uau, que narrativa eu crio na minha cabeça. Pena que não ficou em primeiro. Fiquei em segundo lugar porque os jurados, sendo persas como eu, favorecem mulheres persas. As outras garotas são mais bonitas, mas queriam que uma persa vencesse. Aliás, não tenho evidências para apoiar isso. Inventei tudo na minha cabeça. Mas eu disse, meu Deus, isso é uma narrativa. Qual é a verdade? A verdade é que eu fiquei em segundo lugar. Então, esse terceiro passo é separar a narrativa dos fatos, como as evidências. Se um alienígena descesse do espaço e visse o que você estava fazendo e a atitude que você tomou, o que ele anotaria que você fez? Essa é a verdade. Escreva a verdade, leia a verdade e apenas diga, sabe de uma coisa, isso é uma narrativa. É assim que você chama isso. Você está construindo uma narrativa em torno dessa verdade. Tudo bem, meu cérebro faz isso. Ele está só cumprindo seu papel, mas não preciso seguir a narrativa. Vou focar nos fatos e na verdade, pois não sabemos. Nosso cérebro busca certezas, principalmente quando estamos começando e tentando desenvolver confiança em algo. Ele cria várias narrativas, mas a maioria está errada. E o que impede muita gente de continuar construindo confiança é que elas acreditam nessas narrativas, nessas histórias furadas que nosso cérebro inventa, e aí isso impede que continuem e cheguem ao próximo nível. E aí elas nunca constroem confiança por causa de algo que inventaram na própria cabeça, que não tem nenhuma verdade, não tem nenhuma evidência de que isso seja verdade. É só uma hipótese. Você pode se convencer de que essa narrativa é fato. Sim. Eu não sou boa nisso, viu? Eu te disse. Sim. Adorei sua ideia de imaginar o que um alienígena escreveria. Porque se você está nesse lugar, sentada, tentando fazer esse exercício e não consegue enxergar além porque está com a visão limitada há tanto tempo, ter essa técnica, eu acho muito legal. Eu uso tipo a técnica de roteiro porque, a menos que você tenha uma narração, tudo é ação. Então é tipo... Se você tivesse que escrever um roteiro sem narração, que palavras usaria na página? Isso mesmo. Eu adoro essa forma de pensar sobre como você separa a narrativa do que é verdade, porque a gente pode se convencer. Ok, eu adoraria passar agora para o número 4, que é: comece aos poucos, faça pequenas mudanças. Sim. Essa é a parte mais difícil para mim quando se trata de construir confiança em qualquer área, sendo sincera com você. E eu acho que é a mais importante, porque o que percebi, por exemplo, e isso é algo que já tenho consciência há muito tempo, mas é que muitas vezes eu basicamente quero fazer uma grande mudança. Por que estamos tentando fazer uma mudança tão grande? Porque queremos ter confiança. Estamos tentando fazer uma mudança enorme porque estamos muito desconfortáveis onde estamos. Não buscamos uma grande mudança porque achamos melhor. Todo livro recomenda começar pequeno, com passinhos e pequenas mudanças. Por que as pessoas tentam mudar tanto e tão rápido? Porque é difícil lidar com o desconforto de saber que ainda não chegaram lá. Então, o que eu percebi é que você precisa começar pequeno. Como começar pequeno? Tem duas coisas. Você precisa aceitar ficar aqui, eu chamo isso de pântano da incerteza, que é quando você não é mais quem era, sabe? Você não está mais nos seus velhos hábitos.
mas também ainda não está nos novos. Você está bem no meio dessa bagunça. É muito desconfortável e ninguém gosta. Eu odeio. Estou passando por isso em várias áreas agora. E é como se eu quisesse o tempo todo simplesmente pular fora disso, mas sair correndo não faz com que as coisas se firmem, porque é quase como areia movediça. Quanto mais você tenta sair rápido, mais afunda, como areia movediça. É preciso relaxar para conseguir flutuar até a superfície. Quero acrescentar essa percepção, pois percebi após muita introspecção que não gosto de pequenos ajustes, só quero chegar ao resultado final. Fico tão ocupada tentando atingir esse outro lado e ter confiança. Não quero sentir essa falta de confiança. Então, começar pequeno significa estar bem em não se sentir confiante agora e dar pequenos passos para chegar lá. Mas uma pergunta. Quando está no pântano e algo grita para você sair, mas você sabe que precisa ficar, como garante que permanece lá? O que pensa nesse momento? Porque todo mundo que está ouvindo agora pode pensar, ok, eu vou tentar isso. No segundo em que você entra naquele maldito pântano, todas as suas emoções vêm à tona e todos os conselhos da Laila vão por água abaixo e você só pensa, deixa eu sair logo desse pântano. Explique isso como um processo de pensamento para garantir que alguém permaneça nesse pântano até o fim. O que me permite ficar no pântano é dividir tudo em pequenos passos que eu dou todos os dias. E eu meço meu sucesso dando esses passos e não dando mais passos do que isso. Eu estou comemorando o fato de não ter feito mais do que isso. Isso é algo muito difícil de comemorar para as pessoas. Somos celebrados por fazer mais, mas valorizo ter dado apenas o passo ao qual me comprometi, mantendo um ritmo sustentável. Há muitos estudos sobre mudança de hábitos e desenvolvimento da autoconfiança. Você precisa fazer as coisas pequenas o suficiente para que elas se mantenham e possam se construir umas sobre as outras. Assim, você tem uma base sólida. Existe algo que eles ensinam para pessoas que realmente vão para a guerra e estão na marinha, que é apenas foque na próxima tarefa. Concentre-se na próxima tarefa. Qual o próximo compromisso? O que precisa ser feito amanhã? Quando quero evitar algo, pergunto, Leila, em que tarefa você deve focar agora? Que legal. Qual é a tarefa que você precisa fazer hoje? Isso tem me ajudado muito. Eu diria que é provavelmente onde a maioria das pessoas mais se atrapalha. Quando eu era personal trainer e ajudava pessoas a perder peso, muitos falavam, estou mudando exercício, dieta, isso e aquilo. Tudo de uma vez, sabe? Ao invés disso, vamos focar em uma coisa até que ela se torne automática para você. Isso não exige nenhum esforço mental ou atenção, então quando você acrescenta a próxima coisa, não precisa abrir mão das coisas que você ama na sua vida para alcançar seu objetivo. Você criou espaço ao dominar cada etapa lentamente, por isso as coisas permanecem. Eu adoro essa ideia. Eu costumava ser tudo ou nada e isso simplesmente me esgotava. Me esgotava mesmo, porque no segundo em que eu escorregava, mesmo que só um pouquinho, eu me culpava. Você é inútil, tá vendo? Você não consegue manter nada. Agora tô no seu time porque acredito que ao construir confiança, ela pode oscilar. Tem momentos, sem nem falar de hormônios, menstruação e tudo isso. Tem momentos em que certas coisas vão acontecer na sua vida, sua confiança vai dar uma abalada. Então, ao invés de ver como tudo ou nada, pense, ok, esse é um momento em que estou um pouco para baixo. O que eu posso fazer para me levantar de novo? Concordo totalmente. Destaco o que você falou. Começar pequeno é fundamental. Se para você dar os passos todos os dias em direção à confiança que você quer, você tem que ir na marra e você tem que ajustar toda a sua vida. Quando algo der errado, você vai surtar e provavelmente desistir. E é por isso que eu também acho tão importante ir integrando as coisas devagar, de um jeito que dure para sempre. Eu não quero ter que fazer isso 2 vezes. Sabe, é assim que eu penso sobre isso. Isso dá tanto trabalho. Eu não quero ter que fazer isso 2 vezes. Então vou apenas seguir os passos que estão bem na minha frente e aí os hábitos vão se manter. Mudando de assunto, você assistiu a série documental Biggest Loser? Então, tinha um cara que perdeu 140 quilos e foi assim, ele perdeu muito peso. Sim. Eles mostram ele agora, maior do que antes do programa. Perguntaram o motivo e disseram, você não podia comer, só se exercitava e se privava de comida o dia todo. Então, claro, no segundo em que você volta para casa, isso não é sustentável. Então, quando eu penso em mulheres construindo confiança e como acabamos perdendo isso e como podemos, com sorte, tentar manter para sempre, eu acho que é essa flexibilidade que pode permitir que a gente faça isso. Eu concordo totalmente com você. Não queremos condições tão irreais que nos impeçam de conquistar o que desejamos.
É, certo. E aí você tem o número 5 que você mencionou antes, mas é tolerar o desconforto. Só de ouvir isso já deixa as pessoas desconfortáveis ouvir que você está dizendo para tolerar o desconforto. Você precisa separar desconforto de sofrimento para entender o que é tolerar o desconforto. Eles não são a mesma coisa. O sofrimento é uma narrativa criada em torno do desconforto ou dor, não é o próprio fato. É bom aprender a tolerar o desconforto e a dor emocional, essas coisas assim. Eu diria que não é bom sofrer. Isso não nos ajuda. Isso não ajuda as pessoas ao nosso redor. Isso não nos ajuda a alcançar nossos objetivos. Então, eu não sou a favor do sofrimento. E eu realmente acho que isso muitas vezes é algo autoimposto. Mas saber lidar bem com o desconforto. Então, por exemplo, imagine uma dinâmica tóxica com um parceiro e a diferença entre sofrimento e desconforto. Então, como você separaria esses dois se estivesse nesse tipo de dinâmica? Sim, essa é uma pergunta interessante. Então, eu acho que tem uma boa pergunta que você pode se fazer, que é: tolerar esse desconforto está me fazendo me respeitar mais ou menos? Porque se você está tolerando um nível de desconforto e toda vez que você tolera, você perde o respeito por si mesma. Como se você se sentisse menos capaz ou poderosa. Você sente que, seja porque você não se posicionou ou porque não foi embora, pode ser qualquer um dos dois. Então isso é, eu diria, algo que você provavelmente não deveria tolerar, seja vindo dessa pessoa ou de você mesma. O que é uma pergunta que só você pode responder, porque eu acho que a gente precisa se posicionar por nós mesmas se quisermos que alguém faça isso por nós. Sabe, tipo, meu marido sabe. Eu disse pra ele quando a gente se conheceu, eu falei: se você algum dia me trair, eu nem vou pensar duas vezes. Eu não vou gritar, eu não vou berrar. Vai ser o divórcio mais tranquilo, mas vou embora. É tipo, esse é o nível de respeito que eu tenho por mim mesma. Esse é o meu nível de tolerância. Uma vez alguém me traiu e eu literalmente falei: ok, então, acabou pra gente. Podemos ser amigos, mas prefiro recomeçar com outra pessoa. Acho que essa é a pergunta que você deve fazer, pois ao sacrificar seu amor próprio para manter um relacionamento e dizer: só estou tolerando o desconforto, isso está errado, não é o que queremos. Agora, eu diria que se você está pensando: ok, estou desconfortável, devo tolerar esse desconforto? E é assim, estou me sentindo desconfortável porque meu parceiro está fazendo algo que me faz sentir insegura. Provavelmente é bom para mim a longo prazo, aprender a lidar com essa insegurança. Acho importante aprender a usar minha voz. Acredito que posso aprender com eles e com o que estão me mostrando. Às vezes, nossos parceiros despertam inseguranças em nós. Para mim, isso é automático. Se isso desperta uma insegurança em mim, eu penso: faça isso mesmo, porque eu quero aprender a lidar bem com isso. Isso é legal. Como isso te ajuda a construir confiança? Primeiro, no momento em que você diz sim para a experiência, você automaticamente está ensinando a si mesma que consegue lidar com isso. Existe um ditado dos Alcoólicos Anônimos: o que você resiste, persiste. Muitas pessoas usam essa frase, que é muito verdadeira quando falamos de sentimentos. Para ganhar confiança, é como se não pudesse resistir aos sentimentos de insegurança e àqueles contrários à confiança. Você já ouviu aquela teoria sobre quando analisam as emoções, que pessoas que não querem sentir luto ou perda também não sentem amor? Legal, faz sentido mesmo. Então pensa nisso, certo? Se você está assistindo agora, para as pessoas que estão assistindo e pensam: eu quero ser confiante. Bem, está pronta para se sentir insegura? Você está bem em se sentir ansiosa? Você está bem em sentir medo? Se você não estiver bem com esses 3 sentimentos, é muito difícil se tornar confiante, porque você vai ter que lidar com eles. Como mencionamos, nesses 4 passos, sendo o último tolerar o desconforto, o que está presente em cada etapa é ficar com esses sentimentos que ainda não se transformaram em confiança. Eles são insegurança, são medo, são ansiedade. Então, muitas vezes, quando eu realmente penso sobre me tornar confiante, eu percebo que é basicamente aprender a ficar bem com sentimentos ruins e perceber que você ainda pode conquistar coisas incríveis na vida mesmo com esses sentimentos presentes e que você nunca precisou fazer com que eles desaparecessem em primeiro lugar. Mas eu vou acrescentar uma ressalva. Você não pode simplesmente ficar presa nesses sentimentos. O que você faz são todos os outros passos. Você age e faz tudo aquilo que acabamos de listar. Porque se você simplesmente ficar presa nesses sentimentos, você nunca vai avançar. Meu Deus, essa frase sua foi marcante. Era algo tipo: você não pode invejar a mesma pessoa que você sente pena. É exatamente isso. Eu não quero dizer que é uma escolha, mas no fim das contas é como se houvesse 2 caminhos. Por qual você vai seguir?
Você vai ficar no desconforto e sentir pena, ou vai ficar no desconforto e ainda assim agir e fazer tudo o que é necessário para construir a confiança? 100%. E eu vou te dar um truque que eu uso comigo mesma. Ficar com isso, tipo, o que quer que esteja passando na sua cabeça está te aproximando do seu objetivo ou te afastando dele. Isso mesmo, garoto. É exatamente isso que eu me pergunto. Eu penso, essa conversa na minha cabeça vai me aproximar ou me afastar dos meus objetivos? E muitas vezes eu acho que aquelas em que você fica ruminando ou obcecada pelo desconforto são situações em que você acaba presa em uma narrativa. E essa narrativa, na verdade, é uma narrativa que fala sobre como você não consegue realizar aquilo. Porque você não apenas fica com esses sentimentos, mas também cria uma história sobre eles. É como se isso te afastasse do objetivo, enquanto a outra forma é: estou desconfortável, mas sei que faz parte do processo e estou animada para chegar lá. Essa é uma narrativa que te leva em direção ao seu objetivo. Nossa, isso é tão bom! Isso é tão bom! A seguir. Ele diz que me ama. Ele diz que me respeita. Ele me disse que estava arrependido. Cala a boca. Ele está te traindo. Ele está gastando o seu dinheiro. Você está bancando tudo dele. E ele transa com essas vadias em barcos. Amiga, podemos concordar que comer saudável quando você está super ocupada é praticamente impossível? Você corre de uma reunião para outra, talvez levando as crianças e equilibrando várias tarefas. E quais são suas opções de lanche? Você tem aquela carne seca ruim do posto de gasolina, cheia de coisas que você nem consegue pronunciar. Você quer fazer boas escolhas, mas a vida não facilita nem um pouco. Por isso, sou apaixonada pelos palitinhos de carne bovina 100% capim da Paleo Valley. Saudáveis, ricos em proteína e fermentados, também beneficiam o intestino. Sem porcarias ou ingredientes duvidosos e zero arrependimento. Levo esses palitinhos para todo lugar, até na bolsa, já que meu marido sempre pega. Na mochila, mesa, escritório, levo sempre comigo. Quando bate a fome, não aceito qualquer coisa e você também não deveria. Pegue agora 30 palitinhos de carne por apenas $36. Clique no link nas notas do episódio para garantir os seus. Confia em mim, seu corpo e sua vida agitada vão agradecer. Tudo bem. Agora as pessoas ouviram os passos, vão sair e tentar. Elas vão ganhar confiança gradualmente ao seguir esse caminho de bem-estar consigo mesmas. Às vezes, alguém pode entrar no seu ambiente e dizer algo, e todo o trabalho que você já fez simplesmente desmorona ali na hora, porque, digamos, essa pessoa despertou algo em você ou tentou te dominar. E então, enquanto você está no seu caminho de construir sua confiança, isso chega como um tornado, e agora você meio que sente que está de volta ao ponto de partida. E você falou sobre as 6 táticas que usou para conquistar respeito. E você realmente diz que o respeito começa com você. Esse é o número 1. Fale sobre isso, porque acho que muita gente, para ser sincera... Taylor. Meu Deus. Então, quando eu for, vou fazer com que eles me respeitem. Sim. Ninguém vai me desrespeitar. Certo? Tipo, se você veio aqui com essa atitude, não vai funcionar de jeito nenhum. Sim, com certeza. Me fale sobre isso. Na verdade, começa com você, não com eles. Sim. Vou ser honesta, sempre tive aversão a esse lance de me respeita. Porque acho que é tipo, Isso simplesmente não funciona. não funciona. E se você fica tão chateada com as pessoas não te respeitarem a ponto de quase ter que exigir isso, então é como se isso estivesse te controlando de qualquer jeito. É. E então, quando eu penso em pessoas que estão em relacionamentos onde não são respeitadas, pessoas em amizades onde não são respeitadas, e isso é algo que eu sempre odiei, sempre me fez sentir mal. E isso independe de algumas pessoas terem sido muito desrespeitosas comigo. Eu nunca quero falar mal delas. Nunca quis que parecesse que elas são más pessoas. Por isso, sempre busquei assumir a responsabilidade. Como eu crio as condições para que seja fácil me respeitar? Como faço para ser facilmente respeitado? Quando o respeito começa comigo, é difícil desrespeitar quem realmente se respeita. Porque você serve de exemplo para que outras pessoas possam se espelhar em você. Mas algo que eu percebi foi que, sabe, quando começamos nossa equipe, há 10 anos e éramos parceiras tocando um negócio juntas. Eu tinha alguém me fazendo uma pergunta que era tão... Vou ser honesta. Tipo, eu pensava, você tá me perguntando sobre esse arquivo que você não consegue achar no Google Drive? E eu sou a porra da CEO da empresa. Eu pensava, que porra é essa? Isso é perda de tempo? Não tô nem aí. Era assim que eu me sentia. Ninguém perguntaria isso pra ele. Aham, agora... Por que isso? Você pode dizer, são caras, não acho.
Eu disse que não assumiria. Fiquei pensando como ele se posiciona e se respeita, respeitando o seu tempo de formas que não faço. Bem, Alex, quando ele decide reservar tempo para esse trabalho, não importa qual reunião você queira agendar, ele não vai colocar na agenda. Essa é uma. Se você mandar uma mensagem para ele sobre algo que está abaixo do cargo dele, ele simplesmente vai encaminhar para outra pessoa. Ele não vai te responder. E então, o que eu percebi foi, ok, isso é realmente interessante. Eu me pergunto se eu fizesse algumas dessas coisas, o que aconteceria? O que você estava fazendo antes disso? Se alguém me procurasse perguntando, podemos fazer isso? Sei que você está de folga, mas posso ligar? Podemos adiantar? Sei que era para você estar na academia de manhã, mas precisamos de você. Eu cedia. Eu ficava tipo, ok, tudo bem, sabe? Eu quero ser a líder das pessoas. Tipo, eu quero fazer essas coisas. Mas também, será que eles não deveriam me respeitar o suficiente para me dar minha paz e meu tempo? Poxa, eu trabalho tanto. Só depois que comecei, as pessoas passaram a seguir o exemplo. E eu vi isso acontecer de forma tão intensa na minha vida. Eu penso assim, eu me respeito o suficiente para manter meus limites, para dizer não às coisas que eu não quero fazer, para saber que preciso criar sistemas para manter meu respeito próprio. Certo. Então percebi que toda vez que eu cedia, eu estava dizendo sim para algo que eu não queria. Eu estava me ajustando à agenda de outra pessoa. Eu também perdi o respeito por mim mesma. E foi como se fosse algo que se alimentava sozinho, onde eu não respeitava a forma como eu trabalhava, como eu me apresentava, e as outras pessoas também não respeitavam. Agora eu me sinto muito bem dizendo não para as pessoas. Eu me sinto muito bem dizendo para as pessoas o que está certo e o que não está. Porque não é só ensinar elas a me respeitarem. Sou eu dando o exemplo. Eu estou mostrando isso e mostrando para mim mesma. Estou treinando a mim mesma sobre o que é aceitável para mim. Eu tenho uma história um pouco parecida na Quest enquanto a gente estava construindo. Eu faço chá para as pessoas. Eu sou a Glink. Nós alimentamos as pessoas, oferecendo bebidas e comida. Sempre que alguém chegava, influenciadores ou de outras empresas, eu oferecia chá. E aí um dia alguém me pediu pra fazer chá e eu fiquei tipo, de repente pensei, eu não sou a porra da moça do chá. Como assim? Ele perguntou, você sempre faz chá quando alguém vem? Eu disse sim. Então por que espera que te vejam diferente? Fiquei sem resposta. É tão verdade. E aí naquele momento eu disse, olha Lisa, qual é o seu objetivo? Como você quer ser tratada? Então haja de acordo com isso. Com certeza. E é como se fosse, quase como quando você pensa em um pai ou mãe servindo de exemplo para seus filhos. Se eu fosse meu pai ou minha mãe, certo? Como eu me ensinaria a dar exemplo de autorrespeito? Isso serve de exemplo. O respeito que mostramos por nós mesmas determina como os outros nos respeitam. Eles observam nossas ações. Ninguém nunca vai chegar para Alex e dizer, você pode fazer brownies para mim? Você pode me trazer algo para comer? Ei, sabe qual comida o prédio serve no almoço de quinta? Não, ele reagiria tipo, tá brincando? Ninguém perguntaria, ficariam apavorados. Isso mesmo. Então é interessante porque eu vejo que o primeiro passo é entender que tudo começa com a gente. Quero destacar isso. É muito maduro da sua parte não dizer, é porque ele é homem e eu sou mulher. Acho que eu teria feito isso. Na verdade pensei, por que pediram para mim fazer o chá? É porque sou mulher? Ele respondeu, não. Quando você me viu fazer chá para eles, admiro você conseguir, porque para mim seria uma desculpa fácil dizer que fazem isso porque sou mulher. Não nego que existam situações em que te tratam diferente por ser mulher, mas você poderia ter se prendido nisso e pensado, é porque ele é homem. Assim, talvez nunca tivesse aprendido ou crescido, e você nunca teria conseguido chegar ao ponto onde está agora. Com certeza. E eu acho que a pergunta a se fazer é, isso é útil? Não. É um pensamento útil? Não, pois não posso mudar isso. É um pensamento útil pensar. Talvez haja algumas diferenças porque ele é um homem, mas será que existem coisas que eu poderia aprender? Isso é útil. Então eu me pergunto essas coisas, tipo, mesmo que seja verdade ou possa ser verdade, isso é útil pra mim. E se não for útil, tipo, dane-se, eu simplesmente substituo por um pensamento que seja. Sabe o que eu quero dizer? Eu te amo muito. Agora você tem a segunda tática para conquistar respeito em qualquer situação. Número 2 é, meça as pessoas pelo que elas te custam, não pelo que elas dizem. Sim. Eu acho que muitas pessoas mantêm relacionamentos que não são bons para elas. Tipo, eles não melhoram sua vida porque falam muito, mas não agem conforme dizem. Muitas pessoas acabam entrando em um relacionamento, por exemplo. Ele disse que me ama, ele disse que me respeita, ele me disse que estava arrependido. Calha a boca. Ele te trai, gasta seu dinheiro e você paga tudo pra ele, enquanto ele fica com outras garotas em barcos,
Conheço meninas desses casos. Ele disse que se arrependeu, mas não ligo. Mostra o seu arrependimento. Quando dizem para pedir desculpas, eu digo: mostre que está arrependido. Não se trata de dizer nada. Palavras são tão baratas. E você pode usá-las de forma tão leviana. Na minha opinião, elas são em parte sem sentido. Tipo, quando eu penso em como você quer saber se alguém te ama, como você quer saber se alguém te respeita, quanto essa pessoa está disposta a sacrificar para manter o relacionamento? Muitas pessoas me procuram disseram que estão arrependidos, que um dia serei promovida, que vamos fazer isso. Eles disseram, mas não há nenhuma ação, responsabilidade ou acompanhamento para realizar essas coisas. Me mostra o maldito plano. Me mostra o dinheiro que você vai gastar nisso. Me mostra o investimento. Me mostra o sacrifício. Me mostra o que você não vai fazer. Quais comportamentos eles demonstram ou deixam de demonstrar para manter um relacionamento com você? Isso é o que mostra se eles te respeitam, não o que eles dizem. E é isso, tem tanta gente que é ótima em saídas enrascadas falando, pedindo desculpa, puxando o saco, te dando flores. Flores custam só $30, sabe? Joga isso fora. Que porra é essa? Lembro de uma vez que o namorado da minha amiga disse: não quero que você seja mais bem-sucedida do que eu. Meu Deus, eu sei. Falei: amiga, não costumo dizer isso, mas você precisa largar esse cara. E depois o que ele faz? Compra flores pra ela. Comprou aquele buquê de $35, ela ficou surpresa. Meu Deus, ele me deu flores. Então ele gastou $35 com você? E você pensa, talvez eu devesse ficar com ele, mesmo ele não querendo que eu realize meus objetivos só porque me deu um buquê de $35. Não, se ele quer mudar isso, que ele peça em casamento, venha morar junto, tipo, me mostre que me apoia, me ajude. Sacrifique um pouco do seu tempo para me ajudar a realizar meus sonhos, isso mostra apoio. Como sei que o Alex me apoia, ele literalmente, para qualquer coisa na agenda dele, cancela qualquer compromisso quando eu preciso que ele me ajude. Isso é apoio. Não é só dizer bom trabalho, eu te apoio. Ah, e aliás, cai fora, tô ocupada. Aliás, cai fora. Espero que não ganhe mais dinheiro do que eu. Blá, blá, blá. E é assim também nas amizades. Quero dizer, é a mesma coisa nas amizades. A quantidade de pessoas que dizem, ah, sabe, nós somos muito boas amigas. Ela simplesmente fala mal de mim para o meu grupo de amigas, mas disse que estava arrependida e pediu desculpas, e a gente foi fazer compras juntas, e eu fiquei tipo, que porcaria tóxica é essa? Sabe o que eu quero dizer? Eu fico tipo, você ensinou para ela que sempre que fala mal de você, basta pedir desculpas e bajular por 20 minutos que tudo se resolve. Assim, ela nunca vai parar de falar mal de você. Ela sabe que para resolver precisa falar por 20 minutos, te bajular e repetir o ciclo. Então você tem que medir as pessoas pelo que elas sacrificam para manter um relacionamento comigo. Tipo, realmente se pergunte essas coisas. E se não for muita coisa ou se elas não fizeram nada, esse é o tática de manipulação para manter o relacionamento. E funciona porque você permite. Acho que fazemos isso com muitas pessoas que nos desrespeitam e manter esses relacionamentos diminui nosso respeito próprio, pois sabemos que há algo desalinhado. Uau, certo. Então vamos para o número 3. Respeito próprio é um sistema, não um sentimento. Você afirma que atitudes diárias constroem o respeito próprio e a principal é cumprir o que você promete a si mesma. Sim. Quantas vezes não cumprimos o que prometemos a nós mesmas? Nossa, eu acho que muito. Mas quando se trata do sistema, eu penso assim, muita gente acha que respeito próprio é algo que você conquista, enquanto eu acho que é algo que você faz, sabe? Porque como você mede respeito próprio, confiança, disciplina, todas essas coisas? A maioria das pessoas fala sobre isso como se fossem sentimentos, mas na verdade você pode olhar para alguém e dizer que essa pessoa se respeita por causa das ações dela. Mesmo tentando ensinar respeito próprio, achamos que ensinamos apenas um sentimento. Isso é tão verdade. Sim. E na verdade estamos ensinando uma ação. Aham, então. O que posso fazer diariamente para ter certeza de que vou me respeitar? Bem, para mim, me respeitar significa criar um sistema que me permita agir de acordo com meus valores todos os dias e alcançar meus objetivos. Por exemplo, eu medito quando acordo de manhã. Eu faço essas pequenas práticas, como escrever em um diário sobre algumas coisas que estão na minha mente. E eu realmente não olho o celular logo de manhã. Eu adio isso porque sei que é bom para mim, sabe? Deixar para olhar depois. Isso é uma coisa que eu faço. Outro sistema que eu tenho para o autorrespeito é saber que todos os dias eu vou fazer algo para movimentar meu corpo. Cumprir essa promessa comigo mesma fortalece minha narrativa de autorrespeito. A próxima coisa seria manter limite. Sabe, algo que eu penso todos os dias é que as pessoas estão constantemente pedindo o meu tempo.
É fácil passar de trabalhar 8 ou 9 horas por dia para estar ocupada por 12 ou 14 horas diariamente. Perco o respeito por mim mesma quando ajo assim. Por isso, respeitar meu sistema significa não marcar compromissos fora desses horários, o que me facilita. Acho que você pode facilitar para si mesma identificando quais são as coisas que você faz com frequência e que fazem você se respeitar menos ou perder o respeito por si mesma. E eu diria que as 3 principais coisas você pode colocar como algo inegociável, pode transformar em uma regra, pode transformar em um hábito. O que eu posso fazer para combater cada uma dessas coisas diariamente, para que eu saiba que quando eu encaro o dia a dia, estou me respeitando? Você consegue citar 3 coisas que fazia e com as quais se desrespeitava e como precisou combater isso? Uma das principais é o tempo. Então, me sobrecarregar e deixar as pessoas ultrapassarem meus limites. Eu costumava ficar muito frustrada com minha equipe e até com a administrativa, tipo, por que marcam tantos compromissos para mim? Por que que as pessoas estão constantemente querendo marcar comigo a qualquer hora do dia? Por que você tá dizendo sim, garota? Que porra é essa? Tipo, é a sua vida, caramba. O quê? Tipo, você tá ensinando pra eles que isso tá tudo bem. Sabe o que eu quero dizer? Perco respeito por mim mesma quando não faço isso, pois sem tempo para me cuidar, sinto que não vivo meus valores. É muito importante para mim dar o meu melhor todos os dias pela minha equipe e pelo meu negócio. Se não reservo esse tempo para mim e outras áreas da vida, não dou o meu melhor no negócio, o que diminui meu respeito próprio. Isso é ótimo. Às vezes fico presa ao sentimento de culpa por dizer não. Ontem mesmo, alguém pediu meu tempo e eu já tinha o dia planejado. Pensei, nesse período vou me preparar para o episódio de hoje. Eu fico tipo, Ninguém vai me atrapalhar. Nesse período vou focar na pós-produção do episódio. Alguém pediu 1 minuto, respondi que não podia e a pessoa entendeu e saiu. Cara, por tipo 1 hora, sim, eu me senti tão mal por ter dito não pro cara. No fim do dia, consegui fazer tudo e fiquei orgulhosa por cumprir meus prazos. E aí, entrando nessa questão do respeito, eu acho que conhecer como você é, aceitar como você é, e depois se dar um roteiro tipo, tá, da próxima vez que alguém fizer isso, você sabe que vai se sentir culpada. Então diga não. Não peça desculpas nas próximas 3 horas. Não fale com essa pessoa. Apenas execute o plano. Eu vou traçar um plano porque eu com certeza vou ser guiada pela emoção, pelas minhas emoções. E isso foi a única coisa que realmente ajudou a mudar minha vida. Se eu tenho um plano, sim. ignore meu humor, siga o plano. Como Leila diria, 100%. E, sabe, é engraçado você dizer isso, porque percebi não faz muito tempo que a maioria das pessoas prefere violar o próprio autorrespeito do que se sentir culpada. Isso é comum entre mulheres. Me sinto culpada e mal. Então, na vida da maioria das pessoas, o motivo pelo qual elas não se respeitam é porque elas se sentem mais desconfortáveis em lidar com o sentimento de culpa. Então eu percebi isso. Vou te contar, isso foi, faz mais ou menos 1 mês. Eu tinha uma relação de negócios com uma pessoa e essa pessoa estava me pedindo para fazer algo. Nós estávamos trabalhando em algo juntas. E ela disse, eu gostaria que você fizesse isso e nós faremos aquilo. E eu disse, não, eu não quero fazer isso. Era totalmente contra meus valores e não queria dedicar meu tempo a isso. Tenho um relacionamento com essa pessoa há 6 anos, então foi muito difícil para mim. Aquela pessoa naquela ligação me fez a mesma pergunta 23 vezes porque ela não aceitava não como resposta. Resposta. Ela não aceitava não. E toda vez era como se fosse a situação mais exagerada de ter que simplesmente lidar com a culpa. Eu me sentia tão mal. Elas diziam, sem você fazer isso, nada disso poderia funcionar. Isso poderia acontecer. Todas essas coisas poderiam dar errado. O que, aliás, também me afeta. E então, enquanto estou tendo essa conversa, fico pensando, por que eu me sinto tão mal? Estou suando, me sinto agitada, meu coração está acelerado. E eu fico tipo, me sinto tão culpada. Não posso deixar a culpa controlar. Continuei dizendo não. E eu percebi, fiquei tipo, uau, o quanto isso controla a minha vida. Acho que olhei para trás para tantas coisas que foram muito difíceis para mim. E percebi que tantas coisas que me impediram de me respeitar eram porque eu não queria sentir culpa em relação aos outros. Parece que sou mais resistente ao sentimento de culpa do que ao de respeito próprio. Quase como se fosse mais fácil me desrespeitar do que sentir culpa. É louco. Cara, isso foi incrível. Quando você sente culpa e percebe isso, como faz para manter sua convicção? Porque ele continua perguntando. Você gosta muito da pessoa. Não é idiotice. É alguém tentando de verdade. Mas você acha que é incrível. Ou algo assim.
E você continua dizendo não. Como diabos você conseguiu se manter tão firme na sua convicção de manter o não? Acredito que o sucesso depende muito de um bom roteiro. Então, tudo o que eu ficava dizendo era: eu tenho isso, meu roteiro para quando preciso recusar alguém é: me desculpe, mas a decisão já foi tomada. Tudo bem, sem problemas. Porque isso não abre espaço para debate e soa empático. Posso reconhecer que é ruim para você, sinto muito, mas me respeito e a decisão já foi tomada. Esse é o meu roteiro. Então, quando precisei demitir pessoas, eu digo: sinto muito, mas a decisão já foi tomada. Literalmente, quando preciso terminar uma relação de negócios, eu digo: sinto muito, a decisão já foi tomada. Quando preciso decepcionar alguém por não fazer um evento, digo: sinto muito, mas a decisão já foi tomada. Esse é meu roteiro. Acho que muitos acham que não tem essa habilidade, mas tem sim, só falta o roteiro. Meu Deus, isso é ótimo. Estamos falando do autorrespeito como um sistema. Já discutimos os comportamentos diários. Cumprir sua palavra consigo mesma é fundamental. Outro comportamento diário dentro do sistema de autorrespeito é sair do ambiente que faz você agir de forma desalinhada com seus valores. Sim, crie um ambiente que facilite seu autorrespeito, não que o dificulte. Muitas pessoas vêm até mim e dizem algo como: Leila, estou fazendo todas essas coisas para ter autorrespeito. Eu, sabe, estou praticando isso, estou fazendo aquilo. Mas as pessoas com quem elas convivem não têm valores ou têm valores opostos. Elas convivem com pessoas que não só as desrespeitam, mas que constantemente, sabe, ficam as maltratando mentalmente todos os dias. Elas têm, sabe, um chefe que as menospreza e fala com superioridade. Então, é como se você enchesse seu copo até 50% todo dia, mas aí o seu ambiente e essas pessoas são como um balde furado que esvazia esses 50% diariamente. Então, você acaba ficando sempre no neutro. Então, eu falo: olha, se você quer progredir, precisa olhar para o ambiente. E o ambiente são as circunstâncias e as pessoas ao seu redor. Pode ser o trabalho em que você está, seu chefe, seus amigos, seus relacionamentos. Tudo isso compõe o seu ambiente. Pode ser a cidade onde você mora, a casa em que você está. E é só se perguntar: essas pessoas e esse ambiente facilitam para que eu me respeite? E se não, qual deles me daria o maior retorno se eu mudasse? Qual deles me daria o melhor custo-benefício? Sabe o que quero dizer? Mas é realmente difícil manter um novo comportamento se você não é recompensada por isso por outras pessoas. Funciona se fizermos isso conosco mesmas, mas é cerca de 7 vezes mais rápido quando outras pessoas nos recompensam. Uau, é 7 vezes mais rápido. É como quando alguém está tentando perder peso em casa e a outra pessoa não muda a alimentação. Estão sempre tentando te levar a restaurantes ruins e comer mal. Você pensa: hoje não vou comer o bolo, mas ele sempre foi nossa tradição. Isso é como nossa noite de encontro. Agora, falando da garota do meu cartão, ela é 100%. Deus, certo. Vamos ao número 3. Prefira o desconforto a se abandonar, como você já mencionou. Número 4. Fale com sinceridade, sem despejar emoções. Algo em que penso muito é: ok, eu quero ser honesta com as pessoas, mas não preciso contar tudo para elas. É quase como agir com discrição. Eu não preciso despejar todas as minhas emoções nas pessoas sobre como estou me sentindo em relação a isso nesse momento, porque isso não me ajuda a me respeitar mais, de qualquer forma. Então, eu vejo como apenas expor os fatos e dizer a verdade. Muitas vezes as pessoas acabam exagerando quando estão lidando com alguma coisa. Elas explicam, compensam e se emocionam demais em vez de só expor os fatos e dizer a verdade. Eu não posso fazer isso porque decidi que não faço mais isso. Eu não posso ir jantar com você porque decidi que não saio mais para beber assim. Eu não posso fazer isso porque é só uma decisão. E algo que eu vejo com muitas pessoas quando estão tentando conquistar respeito próprio é que elas complicam demais, explicam demais, pensam demais e tentam compensar demais por algo que na verdade não é nada complicado. Ao agir assim, perdem o respeito próprio por demonstrarem insegurança e falta de respeito consigo mesmas, em vez de entenderem que não precisam dar mais explicações. Você pode simplesmente dizer. Na verdade, você pode simplesmente fazer as coisas porque quer. Você pode dizer as coisas porque você quer dizer as coisas. E você não deve explicação para ninguém. Digo às pessoas que é importante ficar bem sem se justificar tanto e sem sobrecarregar os outros emocionalmente só porque disse não. Porque isso também não aumenta o respeito deles por você. Isso não nos leva ao objetivo. Então, parte disso é aprender que o jeito mais fácil, na verdade, é o mais simples, que é apenas expor os fatos, dizer a verdade e seguir em frente.
E o roteiro que você deve usar é o que te permite não se deixar levar pelas emoções, porque quando você está emocional, tudo parece real, parece que são fatos. E eu vou te contar o fato de que eu me sinto magoada. Não é um avião, é um movimento. Então, é isso, ok? Se eu entro em uma situação, eu lembro desses roteiros. Assim, se minha inclinação natural for um vômito emocional, tenho roteiros para contornar isso. Os roteiros são incrivelmente úteis. Acho que a segunda coisa é que você pode sair da situação, ou seja, você tem permissão para fazer uma pausa de 2 minutos. Você pode dizer, preciso voltar a isso ou posso responder depois? Por exemplo, se alguém está te pedindo para fazer algo que vai contra o seu respeito próprio, você pode dizer, me dá 5 minutos e eu te respondo. Me deixa te responder amanhã. Por exemplo, se alguém está te pedindo para fazer algo e se comprometer com algo que violaria seus limites, você pode dizer, me deixa te responder em 24 horas. Existem coisas que você pode fazer para colocar um espaço entre o momento em que a emoção surge e o momento em que você precisa reagir à situação. Só porque alguém quer uma resposta sua nesse momento, não significa que você precisa dar essa resposta para a pessoa. Acho que isso surpreende muita gente. É como, meu Deus, a pessoa está me perguntando agora. Eu não consigo te dizer quantas vezes o Alex vem falar comigo às 5h30 ou 6h30 da tarde, quando eu já tive um dia inteiro de trabalho e meu cérebro já está no limite. E ele me pede para tomar uma decisão super importante. E sabe o que eu digo? Eu te respondo amanhã. Isso é bom. Porque eu não me respeito quando tomo decisões, quando estou cansada, quando estou estressada, quando estou com fome, quando estou todas essas coisas, porque eu sei que provavelmente vou voltar atrás. Eu também sei que não penso da melhor forma quando alguém me pergunta algo de surpresa. Então vou fazer isso em vez disso. Esse é um exemplo. Outro exemplo pode ser, sabe, quando alguém te desrespeita, certo? Teve um cara, e eu estava numa ligação há uns 7 anos com o Alex, meu sócio 50-50. Esse cara começou a falar e foi um completo idiota. Estávamos pensando em fechar negócio com ele. E eu disse algo tipo, bem, você pode me explicar essa parte do negócio que você estava explicando? Eu não entendo. Os números não estão batendo nesses dois lados. E então ele literalmente disse, com licença, querida, quem é você, a porra da secretária? E eu respondi, não, eu sou a CEO e cofundadora desta empresa. E aliás, minha secretária também está nessa ligação. Filho da puta. E ele disse, Você chamou ele de filho da puta? Não. Você não queria? não, Como você sabia? eu sei, foi insano. É isso que estou dizendo. Você reage emocionalmente a isso. Sim. Eu diria assim, você encara isso como um experimento, tipo, vou tentar, só dessa vez não responder. E naquele momento eu não respondi, certo? Eu não respondi a isso. Eu pensei, não vou responder a isso, tanto faz. Como eu me senti no dia seguinte? Eu me senti orgulhosa de mim mesma. Por não ter respondido. Acho que é porque ele não merece minha resposta emocional. Tipo, ele não merece isso. Quando alguém te desrespeita, você retribuir com uma resposta emocional é muitas vezes o que essa pessoa quer. E na verdade, isso só vai piorar a situação. Brigar com alguém faz você se respeitar mais ou menos? Menos. Se afastar faz você se respeitar mais ou menos? Não, mais. Desde que você não saia dali furiosa, batendo a porta e gritando, Sim, acho que existem saídas seguras. Ok, eu volto em 5 minutos, vou dar uma caminhada e volto até às 6h15. Se eu e Alex começamos a discutir ou sentimos que vai começar, um de nós sai para caminhar e avisa, volto às 6h15 mesmo nessa situação. Ha! Quero dar segurança à minha parceira de que vou voltar, mas agora precisamos nos separar. Isso se aplica a todas essas situações. Manter o respeito próprio sob pressão, muitas vezes, é apenas se afastar um pouco para refletir e decidir como responder. E então, responder de uma forma que faça você se respeitar mais, não menos, o que exige paciência, a capacidade de tolerar se sentir mal e culpada e a capacidade de tolerar a desconexão. Muitas pessoas mantêm esses, você pode chamar de relacionamentos tóxicos, porque elas não lidam bem com a sensação de estar desconectada de alguém. Uma amiga, colega de trabalho, esposa, namorado ou namorada. Elas não gostam de se sentir sozinhas. Elas não gostam de se sentir isoladas. Por isso preferem brigar a se sentirem sozinhas. Se você se afasta naquele momento, vai se sentir sozinha e desconectada. Você vai se sentir assustada, vai se sentir ansiosa, certo? Mas você está trocando isso por como vai se sentir no dia seguinte e nos dias seguintes. Você vai se sentir bem consigo mesma, vai se sentir mais confiante. Você vai sentir que quer saber? Eu sou alguém que se respeita o suficiente para sair dessas situações. E também eu me respeito o suficiente para não ser alguém que xinga os outros. certo? É. Para não baixar o nível.
Certo, meninas. Agora somos as 6 táticas para fazer qualquer um te respeitar a qualquer momento. Estamos na número 4, que é: respeito exige consequências, não conversas. Sim. Então, que comportamentos eu adoto quando alguém viola o respeito? Sempre ouço isso. Leila, não sei se devo ficar com esse cara ou nesse relacionamento. Ele não me respeita. Eu digo, ok, mas o que ele faz que é desrespeitoso? Bem, a gente briga e ele me chama por esses nomes. A gente discute sobre isso e sobre aquilo. Ok, mas o que você faz quando ele te diz essas coisas? Bem, eu digo pra ele que ele é isso e falo aquilo. E eu digo, eu falo. Mas o que você faz? Você vai embora? Você diz que precisamos dar um tempo, tipo, você está ensinando eles que vão receber uma resposta, o que basicamente não tem consequência nenhuma, além de aumentar seus níveis de cortisol. Pense assim, se alguém fere seu respeito próprio, está tirando algo de você. Vou te contar o que faço. Quando alguém diz algo desrespeitoso pra mim, isso vai parecer meio duro. Eu ignoro essa pessoa. Você ignora o comentário desrespeitoso ou finge que a pessoa nem está na sala? Eu ignoro o que a pessoa disse que foi desrespeitoso. Se for algo sério, eu falo. Quando isso acontece no meu local de trabalho, quando alguém diz algo desrespeitoso pra mim, faço uma de duas coisas. Se for em grupo, por exemplo, onde outros ouviram e algo passou dos limites, eu digo, não posso aceitar que você diga isso e vou precisar que você saia da sala. Vou tirar essa pessoa da situação. Outra situação é quando alguém me diz algo. Passei por isso 3 vezes nos últimos 2 anos, quando fizeram piadas ou comentários depreciativos de forma passivo-agressiva em reuniões diante da minha equipe. Eu finjo que nem ouvi o que disseram. Porque a maioria das pessoas fala as coisas para provocar uma reação da gente por algum motivo. Elas querem que a gente interaja com elas. E eu me pergunto nesses momentos, eu digo, se eu revidar na frente da minha equipe, o que eu estou ensinando para eles? Certo? Eu realmente quero mostrar o quão agressiva eu posso ser na frente de todo mundo e assustar todo mundo? Não. Quero aprovar esse comportamento rindo junto? Não. O que eu quero mostrar para eles? Que eu me respeito tanto e respeito esse ambiente que eu literalmente olho para a pessoa e simplesmente continuo uma conversa totalmente diferente. Como diabos você faz isso? Porque eu vou ser honesta. Eu era uma pessoa que aceitava. Eu ignorava porque eu era fraca demais. Eu era insegura. Então eu pensava, bom, o que eu vou fazer? Queria que gostassem de mim, então eu nunca retrucava. Cheguei a um ponto em que construí confiança e pensei, ninguém pode me tratar assim. Tenho esse senso de justiça. Então, quando alguém me desrespeita, é como se eu sentisse que estou lutando por aquela Lisa de 13 anos que nunca teve voz. E então, nesse momento em que estou sendo desrespeitada, eu não consigo evitar de me impor e dizer, desculpa, o que foi que você disse? Sim. Você disse isso mesmo? Você quer ir por esse caminho? Tipo, eu tento trazer a intensidade para o ponto que eles fizeram, para que eles não possam se esconder. Então, por favor, pelo amor de Deus, me ensina como diabos você simplesmente não fala nada. Ok, você quer saber de onde eu tirei isso? Mais uma coisa, como você não fala nada e não deixa isso abalar sua confiança, pois é o que aconteceria comigo. Eu então iria para casa e pensaria, você não se defende, Lisa. E aí eu me sinto mal e fico com menos confiança do que antes. Você não deveria, porque o jeito que esse comportamento funciona é que se você ignora, ele vai embora. Primeiro eu me pergunto, o que quero que aconteça? Quero que eles parem com isso. Como fazer alguém parar um comportamento? Você pode punir ou extinguir. Existem 2 tipos de consequências. Uma elimina o comportamento, a outra faz com que temam repeti-lo. Então você faz aquela que faz com que eles temam, certo? O que eu faço é, eu faço com que eles... E isso extingue. Sério? Então funciona mesmo? 100%. E eu nunca tive alguém que não percebesse o que eu fiz. Sempre vieram até mim e disseram, não acredito que falei aquilo pra você. E eu sinto que foi realmente inadequado. E eu sei que você me ignorou porque foi inadequado. Fico pensando, vai fazer isso de novo? Eles dizem que não. Então não entendo por que ignorei isso. Conte como foi aquele dia. Alguém fala algo, você está parada. É basicamente quando você não reage de jeito nenhum. Não importa o que você faça, eles vão parar de fazer aquilo. Frequentemente, pessoas agem de forma desrespeitosa para chamar sua atenção. Pense em quantas vezes alguém faz alguma coisa e diz algo rude, algo cortante, algo desrespeitoso porque quer de verdade a sua atenção. Engraçado, não penso assim. Você está totalmente certa. Não penso nisso na hora, só acho que querem me diminuir. Eles buscam a atenção dos outros.
Alguém faz um comentário ruim na sua página, certo? Daí deixam algo horrível neste vídeo também. Eles querem a atenção da gente, mas todos estão assistindo. Se eu responder esse comentário, o que acontece? Todo mundo vai olhar ainda mais. Então, se eu estou em um grupo com minha equipe e respondo pra essa pessoa que fez esse comentário de merda pra mim, eu acabo desviando a atenção de todo mundo pra essa pessoa também. E aí ela consegue o que queria, que é uma reação. Agora também eu pensaria da seguinte forma. Não lembro quem era, mas o Eminem estava em uma briga épica com outro rapper. Acho que foi quando ele brigava com o MGK e numa entrevista disseram: MGK comentou sobre você dizer X, Y, Z, blá blá. E aí o que vamos dizer? Sabe o que ele disse? Ele falou quem? Isso é tão bom. Meu Deus, isso é tão bom. Lembro de pensar que foi a resposta mais épica de todas. Tipo, ele não falou besteira, só ficou quieto. Respeito. Respeito. Então, tipo, eu sempre digo, eu fico tipo, é o jeito Eminem de agir. É tipo assim, eu não vou dar atenção pra isso porque não merece minha atenção nem a de mais ninguém. Se você continuar respondendo e reforçando o comportamento com palavras, isso vai continuar acontecendo. Muitas pessoas permanecem em ciclos viciosos porque continuam alimentando o outro com palavras sem sentido. Basta uma pessoa mudar o comportamento para alterar a dinâmica do relacionamento. Você precisa dizer, eu serei essa pessoa e vou fazer isso desse jeito. Cara, isso é muito bom. Eu vou mesmo tentar essa técnica. Aliás, depois te conto como foi. Sim. A Lisa vai só olhar para todos. Você vai pensar, por que ela parou de falar? Mais tarde? Eu não vou deixar você me dizer. Agora, o número 5. Dominar as emoções é uma das maiores formas de respeito próprio. Então, quando eu digo dominar suas emoções, eu acho que é aprender a... Eu acho que muitos de nós crescemos com relações muito disfuncionais com as emoções. Nos ensinaram que emoções negativas são ruins, até chamamos assim. Era isso que eu ia dizer. No mundo. É só uma emoção. E eu tive que criar uma nova relação com elas, que é negativo não significa ruim. Como sentir culpa, sentir raiva, sentir ansiedade, sentir estresse. Eu não preciso estar em conflito com elas, sabe? Eu pergunto para as pessoas, eu digo, me conte todas as coisas boas que a ansiedade faz por você. Me conte todas as coisas boas que o medo faz por você. Me conte todas as coisas boas que a raiva faz por você. Elas fazem muitas coisas boas. São motivadoras. Pode te fazer realizar muitas coisas. Pode te ajudar a conquistar muito na sua vida. Pode facilitar muito a sua disciplina. Tem muitas coisas boas que isso faz. Então eu diria que, para dominá-las, primeiro você precisa trabalhar com elas, não contra elas, não tentando se livrar delas, reconhecendo-as e depois agindo de acordo com os meus valores. Não importa qual emoção esteja presente. Então, quando eu reconheço isso, acho que uma coisa rápida que você pode fazer é simplesmente pensar: bem, o que eu estou sentindo fisicamente agora? Que sensação de emoção está passando pelo meu corpo? Ok, ansiedade, apreensão, estou me sentindo um pouco preocupada hoje. Certo, entendi. Mas qual era o meu plano? Eu meio que me conecto com o lado emocional e então penso, ok, entendi, é mais ou menos assim que você está hoje. Aí eu penso, certo, mas qual era o plano? Posso agir mesmo sentindo essa sensação. Não preciso eliminá-la. Posso deixá-la existir em mim e ainda fazer o que preciso. Eu ainda posso me respeitar, ainda posso manter meus limites, ainda posso ter a conversa, ainda posso fazer o que preciso. Eu nunca consegui deixar alguém ir, ter uma conversa difícil com alguém, manter um limite com uma amiga, manter um limite em uma negociação sem sentir essas emoções. Não preciso eliminar esses sentimentos para atingir meus objetivos. Entender isso facilita o respeito por si mesmo. É sobriedade emocional versus embriaguez emocional. Então, pensando em mim no passado, quando eu bebi álcool depois de 3 doses, eu já estava dançando em cima da mesa, rindo à toa. Se você me der a 4ª dose, eu já desmaio na hora. Sim. Pense nisso como emoções. Se desmaiar no chão é o equivalente a explodir, ok, então qual é aquela primeira dose de raiva que você tomou? Qual foi a primeira ou segunda dose de frustração que você tomou? Se conseguir identificar, por exemplo, para mim a primeira é sentir o corpo esquentando. A segunda dose é que eu começo a sentir meus batimentos cardíacos. Ok, então você sabe que na 3ª dose você já não tem mais sobriedade emocional. Então saia, como você disse antes, saia devagar e com calma, em vez de explodir. Essa analogia me ajudou a entender em que parte do espectro eu estava. Você está na 1ª dose, Lisa, ou já na 3ª? Assim poderei entender quais ações devo tomar. Com certeza. Então, eu adoraria agora ir para o último ponto para amarrar tudo isso, garota. Então, é assim, pessoas muito respeitadas não discutem. Quer dizer, acho que a gente meio que já falou sobre isso.
Entra nisso. Espera, o quê? Sabe, são os passos porque você fala sobre isso. É. É interessante porque eu me lembro de um tio meu que conheci, deve fazer uns 13 anos agora, desde que o conheci pessoalmente. E ele já tinha passado por tudo. Tipo, ele tinha começado uma empresa de petróleo e gás no Irã. A revolução aconteceu. Ele foi preso, ficou 8 anos numa prisão iraniana. Depois ele fugiu da prisão para os Estados Unidos. E então ele fugiu de volta para lá e reconstruiu toda a empresa dele. Uau! Então ele era tipo um multibilionário. E eu me lembro de entrar na sala quando o conheci e ele estava sentado numa cadeira e tipo, eu nunca senti o que senti perto dele. Era como se tivesse uma aura. E não era uma presença que fosse tipo agressiva ou autoritária. Era simplesmente completa, nada vai me incomodar, uma confiança inabalável, mas não era algo barulhento. Estávamos à mesa de jantar com aquela grande família iraniana e eles iniciaram uma pequena discussão. Observo ele enquanto todos gesticulam animados na típica discussão iraniana. Ele apenas permanece assim. E eu me lembro de pensar comigo mesma, é assim que eu quero ser. Eu nunca vi uma versão de respeito próprio maior do que aquela. Ele se respeitava tanto que não se envolvia em comportamentos com os quais não concordava. Não concordo com discussões, pois não levam a nada e não resolvem. Quando uma discussão já melhorou minha vida? Nunca. Discordar pode... Discordância produtiva e saudável, assim como preocupação saudável, são possíveis. Discutir já me fez me respeitar mais? Nunca. Esse é o ciclo de escalada nas discussões. Tipo, uma pessoa fala uma coisa, você sente que precisa superar ela. Você precisa... O limite não existe. Então, essa é até engraçada. É tipo, na ciência do comportamento, o limite realmente existe. Então, isso vai continuar até você, sei lá, cortar os pneus deles e tentar explodir a casa deles, seja lá o que for, né? Bem, é assim que o vizinho era. Você ouve a história também, de repente eles, sabe, tipo, explodiram o carro da pessoa. E tudo começou porque o cachorro latiu alto demais. Exatamente. E então reconheço isso e penso, nem vou entrar nessa briga, é melhor assim. Uma forma simples de manter o respeito próprio é evitar situações em que possa perdê-lo, especialmente discussões. Sou totalmente a favor de discordar das pessoas. Discordar é saudável e devemos fazer isso. Mas eu não acho que discutir nos leva a algum lugar. Então, quando alguém tenta aumentar a tensão, tipo, vamos supor que você está tendo uma discordância. Você pensa, é saudável, vamos continuar discordando. Isso é ótimo. Alguém tenta aumentar a tensão para te colocar no lugar. O que você faz? Eu simplesmente saio. Então você não precisa ganhar. Esse é o momento em que você simplesmente não precisa ganhar. Eu não preciso ganhar. Então você só vai continuar discordando de alguém se isso continuar saudável. 100%. No momento em que começam a se exaltar, eu literalmente digo pra mim mesma, você não precisa ganhar. Ou a gente preserva o relacionamento, ou continua na discussão. Quero vencer a discussão ou fortalecer meu casamento? Eu penso dessa forma. Eu quero ganhar essa discussão com meu colega de trabalho ou meu funcionário, ou quero ganhar esse relacionamento e essa parceria de longo prazo que a gente tem. Sempre me pergunto isso e penso, prefiro o relacionamento, não preciso ganhar. Eu não preciso que eles vejam o que eu vejo, e eu não preciso deles. E eu nem sempre preciso que meus amigos, minha família e meu parceiro concordem com o que eu faço. Eu não preciso. Também não preciso que eles vejam o meu lado toda vez. Também não preciso que eles achem que eu estou certa. Aceito ser incompreendida mesmo por quem mais amo. É tipo, não, eu prefiro simplesmente dizer, dane-se, deixa eles pensarem o que quiserem. E a gente pode voltar a isso. Eu vou abordar esse assunto de outra forma em outro dia. Grande parte dessa resposta remete ao início da entrevista, onde falamos das 5 táticas para construir confiança, pois muitos precisam provar algo para se sentirem confiantes e bem consigo mesmos. Então é por isso que você continua discutindo, eu vou provar que estou certa. Acho que ao construir sua confiança e entender como manter seu respeito próprio, as pessoas passam a te respeitar mais. Ou mesmo que alguém tente te provocar, você tem confiança em si mesma para não cair na armadilha. Enquanto você falava, eu pensava, é por isso que às vezes caio na armadilha. Se você toca em uma insegurança minha, caio nessa maldita armadilha, que é ser idiota. Eu era levemente disléxica, sou uma artista. Meu irmão e minha irmã eram super inteligentes. Então a gente sentava à mesa e meu pai jogava uns testes de matemática pra gente. E eu ficava tipo... Então, quando penso na ideia de alguém me desafiar intelectualmente, eu fico tão insegura.
Sim. Não importa eu ter vendido uma empresa bilionária, ainda sinto que aquela garotinha em mim não cresceu. Esse é o trabalho que faço. Reconheço isso, sei de onde vem, entendo e não culpo meu pai, irmão ou irmã. Eu só encaro como o ambiente em que cresci, como eu lido comigo mesma agora. Entendo exatamente o que você diz. Posso compartilhar algo que me ajudou? Percebi isso. Um bom exemplo é que eu sou a CEO de uma empresa muito grande e a minha maior dificuldade é matemática. Há cerca de 2 semanas eu trabalhava nesse grande projeto. A equipe executiva está sobrecarregada. Geralmente eu pediria para minha CFO e minha COO revisarem isso, mas desta vez nenhuma pôde. Lancei esse projeto e compartilhei com 3 pessoas. O que acontece? Uma pessoa disse, isso não faz sentido por causa dos cálculos. Outra respondeu, essa conta não fecha. Estou tão envergonhada. Basicamente, eu disse pra mim, não vou segurar isso, nem deixar isso pesar sobre mim. Então digo, não sou muito boa em matemática. Assumindo é. Então, uma coisa que eu acho que aconteceu comigo, pelo menos pra eu ganhar confiança, é que quando você começa do 0 tentando chegar ao 10, a vergonha te coloca em -5. Se quiser sair do -5 e chegar ao 0, lembre que a vergonha só existe no escuro. Apenas fale e assuma a falha. Por exemplo, digo, sou ruim em matemática. Eu fiz isso e fingi que não era nada, mesmo sentindo o contrário por dentro. Não é uma boa sensação. Estou lá morrendo de vergonha diante da minha equipe executiva, bem paga e inteligente, que é muito melhor em matemática do que eu, aliás, porque as contratei por não ser boa em matemática. Mas né? Você ainda sente que precisa ser tão boa quanto eles. Com certeza. E eu só digo, sou ruim em matemática. Pior matéria de todas. E eu disse, sabe, segurança no emprego pra vocês. Isso me ajudou porque percebi que quero ganhar confiança nisso. Não posso sentir vergonha também. Então, pra mim, é simplesmente assumir isso de vez e dizer, sou ruim nisso. Isso aqui. Tipo, isso me ajudou muito. Certo, Leila Ramosi, garota, vamos para um jogo chamado O que uma mulher confiante deve fazer. Vou te ler cenários horríveis onde somos desrespeitadas. E eu quero que você nos diga o que uma mulher confiante deve fazer. Você está pronta? Certo. Número 1. Ele afirma que você exagera ao expressar uma preocupação real. Eu diria, eu entendo que você acha que estou exagerando. A história que conto pra mim mesma sobre sua resposta é que você não se importa comigo. E isso está me deixando chateada. Então, provavelmente vou me dar 5 minutos e depois gostaria de voltar a essa conversa em 5 minutos ou amanhã. Isso é tão fofo. Já falei isso antes, percebeu? Eu fiquei tipo, você mandou muito bem nessa. Isso foi tão bom. Ok, aqui vai outra. Ele te dá o tratamento do silêncio por 2 dias e depois age normalmente, como se nada tivesse acontecido. Não. Simplesmente não. Pra mim, alguém me ignorar em um relacionamento já é não. Então, pra eu me respeitar, eu diria que se fosse a primeira vez que isso acontecesse, eu falaria, isso não vai funcionar pra mim nesse relacionamento. Entendo se você não souber como responder nessas situações quando está chateado, mas não consigo lidar com o silêncio. Então, se isso acontecer de novo, eu vou ter que me afastar da situação, porque esse não é um relacionamento que faz sentido pra mim. Sobre as consequências, como você dizia. Sim. Sim, isso é muito bom. Isso é difícil, tipo, não. Não, ele faz uma piada que te deixa realmente constrangida na frente dos outros. Já passei por isso antes. Eu, nessa situação, não diria nada na hora. Eu não daria atenção à piada. E depois, em particular, chamaria a pessoa de lado e diria, tipo, olha, quando você disse aquilo... Na verdade, eu sou bem insegura em relação a isso. Então, isso me deixou muito desconfortável. Eu não achei engraçado. Na verdade, eu meio que fiquei com vontade de chorar. Você pode não fazer isso de novo? Adorei como você falou, pois não disse, ei, você fez isso e me magoou. Você não pôs a culpa, só falou, estou insegura. Isso é fascinante. Essa resposta evita que a pessoa fique na defensiva. Meu Deus, você está insegura, só fiz uma piada. Nossa. E muitas vezes as coisas sobre as quais fazem piadas e que eu não gosto são justamente as coisas com as quais eu me sinto insegura. Tudo bem. Então, outro cenário. Ele te chama de insegura ou ciumenta quando você traz preocupações genuínas. Na verdade, nunca ouvi ninguém me dizer isso. Mas se eu estivesse nessa situação, eu diria...
Se você tem preocupações sobre como eu me sinto, então por favor me diga que você tem preocupações sobre como eu me sinto, mas eu não posso deixar você me rotular e me xingar. Rótulos negativos soam como insultos pra mim e realmente me afetam. Por isso prefiro que você fale como se sente daqui em diante. Não me rotule com essas coisas porque isso só vai me deixar irritada. Ah, me rotule. Eu gosto disso. Ok, agora vamos passar para pessoas tóxicas. Então, alguém te faz um elogio seguido de uma cutucada. Aqui está um exemplo. Uau, você está linda hoje. Você nunca se veste assim. Já recebi isso antes, eu ignoro. Então eu extingo esse comportamento. Eu odeio essa merda. Besteira passivo-agressiva. Então você literalmente só não responde. Eu simplesmente vou. Essa é a cara que eu faço. Adoro isso. Sim. Tudo bem. Quando alguém transfere a culpa, não foi isso que quis dizer. Você entendeu errado. Na maioria das vezes, nessas situações, eu saio dali na hora, porque percebo que aquela pessoa não está aberta a uma perspectiva diferente. Isso é o que chamo de situação tente de novo amanhã. Essa conversa não vai adiantar se a pessoa já tenta me fazer duvidar da minha própria percepção. Tentarei novamente amanhã. Se isso persistir, teremos um problema. Se for pontual, considero muito o humor da pessoa. Com fome, cansaço ou estresse, as pessoas falam coisas ruins. Gerenciar o estresse facilita muito essas situações. Então eu diria assim, tente de novo amanhã. Tente de novo quando a pessoa estiver em outro humor e veja o que acontece. Então, como você responderia nesse momento? Você apenas assentiria, não daria muita resposta e depois seguiria em frente, mudaria de assunto? Tendo a me culpar e dizer, acho melhor deixar essa conversa para outro momento. Eles vão perguntar, por que não? Não é necessário que entendam. Sim, entendi, estranho, né? Prefiro falar disso depois. Um segundo, tudo bem. Alguém diz, relaxa, só estou sendo sincera após falar algo que sabia ser doloroso. Eu vou segurar e responder a isso, deixando a pessoa saber, tipo, sim, eu entendo o que você está dizendo, mas isso realmente não é aceitável para mim. Prefiro que da próxima vez você seja direta comigo. Prefiro sinceridade. Esse jogo de ser ou não direta não funciona para mim. Então, seja honesta e diga a verdade. E se você tem algo que guarda ressentimento de mim, me diga que sente esse ressentimento. Se tem algo que está chateada comigo, me diga que está chateada comigo por alguma coisa. Mas, por favor, não fique nesse vai e vem, com um pé dentro e outro fora. Eu não faço esse tipo de jogo. Você acha? Dançar? Adoro. E aí elas se aproximam e usam um tom duro para tentar te intimidar. Aqui vai um exemplo. Você realmente quer me testar agora? Oh. Eu não me relacionaria com essa pessoa. Suponha que você nem esteja em um relacionamento, apenas conheça a pessoa. Sim. E você está em uma discussão com essa pessoa, talvez em uma festa, e não é alguém com quem você tenha intimidade, e então essa pessoa tenta te intimidar. Sim. Já tentaram me intimidar de várias formas para me fazer sentir pequena. Elas querem te deixar com medo. Eu sairia confiante. Você realmente quer lidar com alguém assim? Eu não gostaria. Então você está tentando me intimidar com alguma coisa. Tipo, usar o fator intimidação. Isso é tão nojento. Você é calma e centrada, pois se alguém tentasse me intimidar, especialmente um cara que estufasse o peito, eu seria barulhenta e colocaria a mão no peito dele dizendo: "Ei, você está invadindo meu espaço. Quero deixar claro que você não pode fazer isso comigo." Há algo muito calmo e centrado na sua forma de lidar com as coisas. Quando criança, minha mãe namorava vários homens que iam e vinham em casa. E eu lembro que no começo eu tentava gritar com eles e falava tipo, você pode ir embora, porra? E tal, porque minha mãe era alcoólatra. E aí um dia um deles entrou, tipo, ele mesmo abriu a porta e minha mãe estava bem bêbada. E eu falei, você precisa ir embora. Eu tinha uns 11 anos. Ele ficou surpreso e eu disse, se não sair agora, chamo a polícia ou pego uma arma. Se fosse você, iria embora. Esse cara foi embora na hora. E eu não falei isso de forma rude. Eu não gritei com o cara. Eu não fui pra cima dele. Eu só disse, se você não sair, eu vou chamar a polícia. Eu vou pegar uma arma. Então vai embora. Percebi e pensei, diga os fatos, fale a verdade. E eu me lembro que aquele foi um momento muito marcante, ficou gravado na minha mente. Ao ver que funcionou, percebi que não demonstrei força. Só acho que ele sabia que eu falava sério. Nessas situações, não tento intimidar ninguém. Apenas digo o que vou fazer. Acho que, além disso, as pessoas acreditam mais que vou agir quando percebem que não estou exaltada. Então isso funcionou pra mim. E acho que eu simplesmente continuei fazendo isso.
É tão poderoso. De novo, acho que tem uma parte de mim que sente que eu nunca me defendi por tantos anos. Agora que não tenho mais medo de me defender, às vezes acabo exagerando. Compenso. Eu acabo exagerando em outras coisas. Sabe o que quero dizer? É verdade. Agora, alguém compartilha sua história sem permissão. Você comenta e a pessoa responde: Ah, não achei que fosse grande coisa. Eu entendo isso. Vou ser sincera, porque acho que para muita gente isso realmente não é grande coisa. Elas realmente acreditam nisso. Diria que é uma redefinição de expectativas. Entendo que você não achou que isso fosse um problema. Vou explicar o que acho que não deve ser compartilhado. Agora, eu explicaria isso para essa pessoa. A segunda coisa que eu diria é: eu quero estar em um relacionamento com alguém que não entende confidencialidade do mesmo jeito que eu. Porque para mim, especialmente agora na minha vida, eu pensaria: não, estou bem assim. Tipo, eu simplesmente vou encontrar outra pessoa. Se você pedisse que não contassem a ninguém, eles saberiam que era segredo? Eu só iria. Eu só pararia de falar com eles. Já passei por isso. E eu não quero brigar com eles. Eu não quero fazer aquele negócio de deixa eu te explicar porque a gente não vai ser mais amigo. Eu simplesmente paro de falar com eles. Antes eu achava que isso era evitar, mas agora vejo que não é. Não estou evitando. Não quero entrar nessa porque ao perceber que a pessoa passou dos limites e o relacionamento não vai dar certo, prefiro encerrar de vez ao invés de terminar com uma conversa. Ok, tudo bem. Um membro da sua família comenta sobre o seu corpo toda vez que te vê. Aqui vai um exemplo. Por quê? Você não engordou? Eu diria, eu entendo que você se sente à vontade para falar sobre o fato de que eu engordei, mas se você continuar trazendo esse assunto à tona e quiser falar sobre isso de novo, tudo bem. Você pode comentar com outras pessoas, mas eu não vou ficar perto de você. Então, se a gente quiser continuar se vendo, você não pode continuar me dizendo essas coisas porque isso não funciona pra mim. Eu me sinto desrespeitada. E não é isso, eu não quero conviver com pessoas que falam sobre o meu peso. Isso não é importante pra mim. E se mesmo assim a pessoa fizer de novo, aí você fala: ótimo, então acho que não vou te ver no Natal. Uau, isso é uma declaração tão forte. E você tem uma coragem enorme e eu adoro isso. É muito difícil, especialmente com familiares ou parceiros de longa data. Se você está há anos com alguém e a toxicidade persiste, certas coisas acontecem. Você acaba meio que cedendo ou simplesmente fica insensível a isso. Então você nem pensa mais nisso como sendo algo tóxico, porque já está acostumada o tempo todo. Por isso gostaria que você nos ajudasse a refletir, pois são nesses momentos que as pessoas acabam ficando nisso pelo resto da vida. Aceitam a toxicidade por entrarem em um ciclo. Você pode ficar emocional, não querer ficar só. Se for parceiro, pai ou mãe, eles vão morrer um dia. Então eu deveria, sabe, eu só tenho uma mãe, eu só tenho um pai. Já ouvi você falar dessa história e mencionar sua mãe antes. Ouvi quando contou que tudo ficou tóxico e ela te culpava pelo alcoolismo dela. E aí você acabou dizendo: eu não vou mais te ver. Sim. Se não se importar em compartilhar essa história e como lida emocionalmente, porque muitos continuam, seja com parceiro ou pais, apenas por culpa, vergonha ou esse. Se puder explicar a história, como chegou à conclusão e o impacto na sua autoconfiança. Sim. Sabe, eu morei com minha mãe por, nossa, acho que foram 5, 6 anos, 6 anos em que ela era alcoólatra e usava drogas e fazia todo tipo de coisa. Mantive isso em segredo do meu pai e de todos, porque antes do divórcio eu pensava: quem vai cuidar da minha mãe? Agora ela realmente não consegue se cuidar. E sabe, o que ela dizia dava de entender que eu estava segurando as pontas dela. E então tudo isso estava acontecendo. E todo dia que eu ia para a escola e quando eu voltava para casa, eu sentia aquele medo quando caminhava pela entrada da garagem e ficava pensando: será que vai ser um dia bom ou um dia ruim? Sabe como é? E eu sentia um aperto no estômago de ansiedade todo santo dia, o dia inteiro e à noite também, porque eu nunca sabia o que ia acontecer. Era imprevisível. E então eu lembro que eu comecei a frequentar o grupo Filhos de Alcoólicos Anônimos. E lá eles disseram uma coisa: que se toda vez que ela beber, você jogar fora as garrafas. Se sempre que ela faltar ao trabalho você ligar ou pagar as contas dela quando ela não pagar, estará apenas reforçando o comportamento dela. Foi aí que aprendi o que é facilitar esse comportamento e percebi que eu estava sustentando o alcoolismo da minha mãe. E então, se ela não sentir as consequências por si mesma, é menos provável que ela mude, certo? Pensei,
estou mantendo o comportamento dela ao continuar morando aqui? E então, finalmente, acho que foi cerca de um mês depois de ouvir isso, sabe? Ela tentou suicídio. Isso já tinha acontecido antes, mas eu deixava pra lá. Dessa vez, disse chega. Vou ligar para o 911, avisar meu pai e ir embora. E eu fiz isso sabendo que o meu medo era que ela fosse morrer, sinceramente. Eu pensei, acho que ela não vai sobreviver. Se eu não estiver lá, ela com certeza vai conseguir. E eu me lembro de pensar comigo mesma, tipo, mas se você não fizer isso, essa vai ser a sua vida para sempre. Você simplesmente existe nesse lugar terrível de sofrimento. E onde eu sentia que todo dia eu estava perdendo o respeito por mim mesma, porque eu tentava agradar outra pessoa. Eu tentava ser o que ela precisava, em vez de ser o que eu precisava. E mesmo que fosse confortável, e mesmo que eu a amasse, eu tinha essa sensação todos os dias de que, ao amá-la do jeito que eu amava, eu não me amava. Então eu tive que deixar isso ir. E eu me lembro que disse para ela: se você se matar e se conseguir, ainda assim eu não acho que seja minha culpa. E isso foi o que eu precisei dizer para me libertar disso. E então, quando eu fui embora, não aconteceu. Tipo, ela acabou indo pra UAA e depois entrando e saindo. E tipo, sabe, vai saber. Mas percebi que eu era a pessoa mais importante da minha vida. E isso me deu toda essa confiança para fazer outras coisas que me mostraram que eu era uma pessoa que merecia respeito. E também me mostrou que a miséria que eu tinha criado era porque eu tinha medo de decepcionar outra pessoa. Mas o que realmente perpetuava a situação era que eu estava me decepcionando todos os dias. O que me fazia sentir miserável era não ter respeito por mim mesma. Eu não me valorizava. E me tirar daquela situação foi a melhor coisa que já fiz na minha vida, porque, sabe, era a pessoa que eu mais amava. E eu disse, se você não pode me respeitar, se você não pode, sabe, manter um ambiente seguro, se você não pode dizer coisas boas pra mim, se você não pode me apoiar, se você não pode ajudar a construir um bom lar, então eu vou embora. E não importa o quanto seja difícil. E isso realmente me ensinou que eu preciso cuidar de mim mesma. Ninguém neste mundo vai me apoiar mais do que eu mesma. E então, em todos os meus outros relacionamentos, tem sido bom porque eu não sinto que preciso de alguém para ficar bem. Eu não preciso tanto de alguém a ponto de tolerar abuso verbal, mental ou qualquer outro tipo só para manter um relacionamento. E então eu olhei para todos os outros relacionamentos que tive na minha vida e pensei, se eu conseguir fazer isso, então posso fazer a qualquer momento. Estou em um relacionamento onde expresso meus limites, digo o que preciso, digo o que quero, e a pessoa não consegue respeitar isso. Eu posso ir embora porque não vou mudar essa pessoa, não vou mudar minha mãe, não vou mudar meus amigos, não vou mudar meu namorado. E isso foi a coisa mais libertadora que eu poderia fazer. Tipo, não é minha responsabilidade te mudar. Posso te dizer as condições que preciso para seguir nesse relacionamento, mas você não é obrigado a cumpri-las, só se quiser. E então sim, foi muito difícil. Quando eu digo isso, realmente senti que iria morrer. Tipo, durante o primeiro mês depois que fui embora, eu mal dormia. Eu só pensava, será que ela vai estar morta amanhã? Ela está morta? Ela morreu? Como eu vou saber? Quem vai encontrar o corpo? Foi dilacerante, a coisa mais difícil que já fiz na vida. Eu apaguei muita coisa da memória porque era muito doloroso. E eu fiquei tão tomada pela ansiedade por causa disso. Embora eu não pudesse mais ter um relacionamento com essa pessoa, eu a amava mais que qualquer outra na minha vida naquele momento. E eu ainda amo quem essa pessoa foi, mas eu não posso ter alguém na minha vida que me faça sentir tão mal comigo mesma. Agora ficou bem mais fácil lidar quando eu estava com um cara que me traía. Eu só dizia tchau. Ou quando uma amiga legal começava a falar mal de mim, simplesmente falava tchau. Costumo dar chances às pessoas, não corto todo mundo da minha vida o tempo todo. Acho que isso às vezes não fica claro nas minhas histórias. Tipo, eu sou bem boa em estabelecer expectativas e me comunicar de forma clara. Na verdade, acho que isso é um ponto forte meu de falar, isso é o que eu preciso agora. E aí a pessoa fala não. E eu fico tipo, tá bom, então eu vou embora. Tipo, não sei. Quero dizer, no fim das contas é tipo, eu te amo, mas eu me amo mais. E tipo, eu te respeito, mas eu me respeito mais. Não é que eu não te respeite ou não te ame. É só que eu me respeito e me amo mais. E eu acho que
Para qualquer pessoa que esteja se perguntando se deve estar em uma situação, em um relacionamento, você só precisa se fazer essa pergunta. Tipo, estar nesse relacionamento faz com que eu me respeite e me ame mais ou não? E quando eu estava com ela, percebi que eu sentia como se estivesse quase morrendo perto dela. Eu não estava cuidando de mim mesma. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia, e você só fica imaginando. O que vai acontecer se eu ficar aqui por mais 5 anos? Não passa um dia sem que eu me pergunte se aquilo foi uma coisa ruim de se fazer. Quando penso nisso, sempre que falo sobre, ainda sinto um pouco de vergonha. Porque é você foi embora, você não fala com a sua mãe. Que tipo de pessoa você é? Não passa um dia sem eu me perguntar se poderia ter feito diferente. Minha mente cria várias narrativas sobre isso. Eu simplesmente não dou corda a esses pensamentos. E se for o caso, eu digo, fiz o melhor que pude. E assim, a gente nem sempre vai acertar. Esse é o ponto. Eu falo essas coisas, dou esse passo a passo, mas a vida é uma bagunça. Você não simplesmente segue os passos perfeitamente. E nada parece perfeito em nenhum momento. Nada é um caminho linear. Tem altos e baixos, tem zigue-zagues. Tem curvas, altos e baixos, sabe? Quando chega lá, pensa, não sei, não parece incrível. Estou mesmo aqui? Está, mas nada é tão bom quanto imaginava. É eu achei que isso ia ser exatamente como eu imaginava que eu me sentiria. Eu achei que ter confiança ia ser incrível. Bem, na verdade parece praticamente a mesma coisa, só com um pouco mais de certeza. Então, eu acho que tudo é relativo. Não vejo isso como um sinal para agir. Só me lembro dos motivos que me fizeram fazer isso. E eu digo, acho que isso é bem razoável. E então eu sigo em frente. Leila, caramba, Leila Hormozi, te amo muito. Onde as pessoas podem te encontrar e ver tudo o que você está fazendo? Sim, YouTube. Acho que meu canal, Leila Hormozi, é provavelmente o mais útil para seu público. Depois disso, diria que o segundo é meu podcast, Build with Leila Hormozi. É muito bom, eu adoro o seu conteúdo. Obrigada. Gente, eu sou obcecada por essa mulher. Ela é incrível e tão confiante. Quem não quer a confiança dela? Hoje foi uma verdadeira aula magistral. Em como você constrói sua confiança, como garante que ninguém nunca te desrespeite, como você sempre consegue ter voz, se posicionar, manter limites firmes e se apresentar do jeito que você quer. Mostre uma confiança inegável. Então, gente, por favor, sigam ela. Se você ainda não é inscrita, clica no botão de inscrever-se ali embaixo. Até a próxima. Seja a heroína da sua vida. Paz. Amiga, você arrasa na introdução e encerramento. Obrigada. Se você quer construir uma confiança inabalável e inegociável em todas as áreas da sua vida, então com certeza vai querer assistir a este episódio aqui com a rainha intocável em pessoa, Stormy Wellington. Eu acredito em viver em 4 domínios: respeito, integridade, caráter e honra.